neste vídeo a resolução que deu fim à união entre a Assembleia de Deus Ministério de Madureira com a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Esta resolução foi apresentada na Assembleia da CGADB e foi publicada no Jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Convocada pela mesa diretora da CGADB, sob a presidência do pastor José Wellington Bezerra da Costa, a 29ª Assembleia Geral Extraordinária da entidade reuniu-se em Salvador, Bahia, no Centro de Convenções da Bahia, no dia 5 de setembro, para deliberar o seguinte temário: relacionamento da Convenção Nacional dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus em Madureira e igrejas filiadas e suas convenções regionais com a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. A implantação de um plano de evangelização em todo o território nacional face à década da colheita, união e intercâmbio entre as Assembleias de Deus. Registrou a presença de 1.656 inscritos entre pastores e evangelistas de todo o Brasil. A maior delegação veio de São Paulo, com mais de 50% do plenário. O segundo lugar ficou com a representação de Minas Gerais. Antes do início da sessão convencional, ministrou a palavra de Deus o pastor Carlo Johnson, da Suécia, que foi missionário por longos anos na Bélgica e na África. Ele está no Brasil, onde ficará por 2 meses, enviado por Estocolmo para pregar em diversas escolas bíblicas, segundo informou o missionário Eurico Bergsten. Decisões. Uma das principais decisões aprovadas pelo plenário foi o posicionamento da CGADB quanto ao Ministério de Madureira. A resolução proposta, publicada na íntegra neste número especial, define, entre outras medidas, a suspensão dos direitos daqueles ministros como membros da Convenção Geral, vedado seu acesso às Assembleias Gerais da CGADB, bem como o de votarem e serem votados, até que cumpram exigências previstas no mesmo documento que foi exaustivamente discutido por diversos oradores inscritos. A decisão teve o apoio de 1.648 votos contra 8 e foi fruto de uma reunião de liderança realizada no dia anterior. Resolução da Assembleia Geral. Eis os termos da resolução que define o posicionamento da CGADB em relação ao Ministério de Madureira. Artigo 7º, inciso 5º, do Estatuto da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, veda aos seus membros vincular-se a mais de uma convenção nacional ou de caráter geral com a mesma abrangência e prerrogativas da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Este dispositivo estatutário toma evidente a superioridade da Convenção Geral sobre as demais convenções a ela afiliadas e que, portanto, não podem ser considerados membros da Convenção Geral no gozo pleno dos direitos estatutários os ministros filiados a qualquer outra convenção que deliberadamente contraria os estatutos da Convenção Geral e desrespeite as decisões da mesa diretora e da Assembleia Geral da dita convenção. Isto posto, considerando que o mesmo artigo 7º, inciso 1º dos Estatutos da Convenção Geral veda aos membros da referida convenção abrir trabalho em outra jurisdição eclesiástica e que os ministros da Convenção de Madureira, no dia 6 de outubro de 1987, concomitantemente à data de uma convocação da liderança da Convenção Geral, cumprindo a ordem do dia da sua Assembleia Convencional, convocada com finalidades específicas, documento 1, resolveu abrir oficialmente trabalhos do Ministério de Madureira em todas as capitais e estados da Federação,
onde não os tivessem, e que de fato já o fizeram, anulando todos os acordos e compromissos por eles firmados, contrariando frontalmente o citado artigo e a resolução de 20 de 1 de 77 da 23ª Assembleia Geral, reunida em Recife, Pernambuco, tomada por renovado compromisso pela Assembleia Geral, reunida em Anápolis, Goiás, em janeiro de 1985, com o número 2 de 85 e ratificada por unanimidade de votos da liderança das Assembleias de Deus no Brasil, reunida em Brasília em abril de 1985, documento 2. Considerando que o mesmo artigo 7º proíbe receber ministros atingidos por medida disciplinar e que os ministros da Convenção de Madureira, em Assembleia Geral de 5 de janeiro de 1988, resolveram hipotecar solidariedade ao pastor Benjamin Felipe Rodrigues, descredenciado pela mesa diretora da Convenção Geral, tornando sem efeito a decisão do órgão superior da Convenção, em cumprimento ao disposto do artigo 21, inciso 8º dos Estatutos da referida Convenção, caracterizando deste modo o desrespeito à prerrogativa superior em aberto confronto com a Convenção Geral, documento 3. Considerando que a mesa diretora da Convenção Geral é o seu órgão executivo, com atribuições expressas no artigo 21 e seus incisos, com poderes através de seu presidente para fazer cumprir os seus estatutos, e que os ministros da Convenção de Madureira, em data de 5 de janeiro de 1988, em Assembleia Geral, resolveram ignorar quaisquer decisões que foram ou venham a ser tomadas pela atual mesa diretora da CGADB sobre as pendências que envolverem ou que envolveram o Ministério de Madureira numa demonstração expressa de rompimento. Documento 4. Nós, abaixo os assinados, propomos a esta Assembleia Geral Extraordinária que seja ratificada a decisão da mesa diretora da Convenção Geral de não atender os pedidos de inscrições como membros da Convenção Geral, dos ministros da Convenção Nacional, dos ministros evangélicos, das Assembleias de Deus em Madureira e igrejas filiadas, tendo em vista sua deliberação, tomada em Assembleia Geral, de não acatar as resoluções da atual mesa diretora da Convenção Geral. Sejam ratificadas todas as decisões e resoluções baixadas pela mesa diretora desde a sua posse até esta data. Sejam suspensos direitos como membros da Convenção Geral, vedado seu acesso às Assembleias Gerais da CGADB, bem como de votarem e serem votados, até que desistam de suas atividades competitivas e reconheçam a superioridade das prerrogativas da Convenção Geral, anulando suas decisões conflitantes. Revoguem as decisões de 6/10/87 e corrijam os efeitos das mesmas nos termos da aludida resolução publicada no Mensageiro da Paz de abril de 1985. Todos os ministros abrangidos pelo previsto no item 3 que desejarem reabilitar os seus direitos deverão apresentar pedido junto à mesa diretora, a qual orientará o procedimento. Determinar que a mesa diretora não inscreva os que não estiverem de acordo com os estatutos vigentes e cancelem as inscrições junto à CGADB das seguintes convenções: Convenção Nacional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus em Madureira e igrejas filiadas, Convenção Nacional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Madureira no estado de Mato Grosso do Sul, Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Madureira no Estado do Espírito Santo, Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Madureira no Estado de São Paulo, Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Madureira no Estado de Minas Gerais, Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Madureira no Estado do Paraná e Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Madureira no Distrito Federal. Salvador, Bahia, 5 de setembro de 1989. A seguir, no documento, as assinaturas dos líderes das principais convenções do país.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.